Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje irei conversar com o Ridaut Dias Júnior, criador do Seninha, conhecido Seninha, que fez parte da minha infância e está presente até os dias de hoje, né? Ele é animador, ilustrador e está no mercado desde os anos 80, Ridaut, é isso? Desde os anos 80. Desde os anos Faz, 80. Ou é, seja, tem muita tempo. experiência, deve ter muita história para contar aqui pra gente, então vai ser um bate-papo bem legal. Ridaut, eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite. Quando você entrou em contato comigo, achei incrível, fui conhecer ainda mais seu trabalho. Então, muito obrigado de verdade. E seja bem-vindo. E para começar, antes de mais nada, antes de a gente entrar mais na parte do Seninha e tudo mais, que eu acho que muitas pessoas querem saber, né? Queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Isso é algo que eu acho muito legal quando eu converso com as pessoas. Conhecer sobre a carreira, como foi a trajetória, o caminho que você teve que percorrer para chegar onde você está nos dias de hoje. Então seja bem-vindo. Legal. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço você ter me convidado a contar um pouquinho da história. Eu acho legal mesmo falar disso, porque dos anos 80 para cá teve uma mudança muito significativa no nosso mercado, né? Na maneira de trabalhar, na maneira de apresentar o trabalho. E, assim, para mim, uma das coisas mais... a mudança mais fundamental é que a gente não tinha escola. Né? Sim. Não existia... Mesmo, por exemplo, se você pensasse na Escola Pan-Americana de Arte, que já existia, ninguém ensinava animação. A gente tinha que aprender porque gostava, porque... Como é que você aprende isso? Você cola em alguém que sabe. Sim. Era assim que a gente fazia. A gente caçava um lugarzinho no mercado, ia conhecer o pessoal. E você me perguntou hoje se eu fui um dos primeiros, né, animadores brasileiros. Não. Tem um animador, ilustrador, trabalha até hoje no Maurício de Souza, chama Itsuo. O pai dele, um japonês, o pai dele japonês mesmo, do Japão. Fez, acho que um filme chamado Sinfonia Amazônica, dos anos 60, acho que foi uma coisa assim. Posso estar enganado com a data, mas fez sozinho o filme. Eita! É uma coisa... É tudo na unha. Na unha. E com dinheiro dele mesmo. Assim, então, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com o filho dele, o Itsuo, nos anos 80, depois nós trabalhamos juntos no Maurício de Souza, porque ele também já tinha trabalhado lá, voltou e tal. E, assim, a minha carreira de animação começou com uma pequena produtora chamada Ritmo. E a Cristina, talvez ela esteja acompanhando a gente, ela era a dona e é minha amiga até hoje. E assim a gente começou... Eles faziam muito efeitos especiais. Sim. O que eram efeitos especiais? Era qualquer coisa que se mexesse na tela. Não tinha computador, né? Então a gente fazia tudo na mão, letreiros, letras que se mexiam, essas coisas. E mesmo, se você pensar, sabe, gerador de caracteres aqui embaixo, era meio na unha também, né? A primeira coisa que eu fiz e que foi para a TV, que fui eu que fiz, foi o primeiro comercial do Shopping Center Norte, lá de São Paulo. É assinatura, que era uma coisa muito simples. Para mim foi um orgulho danado ver na TV. Né? Nossa, isso nos anos 80. Isso, nos anos 80. E hoje você trabalha com rigging, você trabalha com essas coisas, parallax e tal. Sim. Cara, eu tive que fazer depois uma assinatura, acho que era da Bosch, uma coisa. E era um letreiro da Bosch que entrava no ar assim e tinha perspectiva. Então você imagina que eu tinha que mudar a perspectiva na animação. E, por mais que essa parte técnica eram fotos que vocês faziam? Não, no papel. Sim, mas você fazia no papel quadro a quadro, como se fosse um stop motion. Quadro a quadro. Fazia tirava uma foto? Não. Depois a gente tira foto, passa por acetato, Lore, para tirar foto, né? E era em filme também, não era nada em vídeo.
Mas assim, você imagina que uma coisa que hoje, se você faz, pega um letreiro, mexe e tal, eu fiquei uma noite inteira, de verdade, tive que virar a noite. E ainda mais, eu não tinha experiência nenhuma. Era bem desafiador, né? Não, era para mim, e outra, aquilo para mim era eu estava no mundo da fantasia. Eu falei, cheguei onde eu queria. Mas quando que essa parte artística chegou na sua vida? Desde criança você Desde gosta criança. de desenho? Como que foi? Já desenhava desde criança, sempre gostei. Daí, durante um período, eu achei que não fosse uma coisa para mim, eu fui fazer faculdade e tal. E em seguida, já fazendo a faculdade, eu falei, não, acho que eu tenho que voltar. E a minha esposa hoje, que era minha namorada na época, ela me incentivou demais a voltar. Não, você tem que acreditar em você e tal. Aí eu voltei, o irmão dela me apresentou para esse pessoal da Ritmo Artes Visuais, que ele trabalhava já na área. E aí as coisas, né, se desenrolaram. Mas eu me profissionalizei mesmo, assim, não, agora eu vou trabalhar. Foi quando eu entrei no estúdio do Maurício de Souza. E isso foi meados de... Não, isso foi em 86. 86. E como que surgiu essa oportunidade? Surgiu, eu fui lá, bati na porta. Naquela época era assim, você tinha que achar. A experiência que eu já tinha na Ritmo era uma experiência. Eu já tinha feito algumas animações de personagens, bonequinhos. Eu trabalhei bastante de freela, pintando. Não sei se o pessoal sabe o que é acetato, por exemplo. A gente colocar as cores, a gente pintava numa transparência, como se fossem os layers do Photoshop. Sim. E a gente tinha que pintar naquilo. Então, era quadro a quadro. Se o personagem fosse fazer um movimento de 1 segundo, qualquer movimento de 1 segundo, a gente tinha que desenhar ele pelo menos 12 vezes para a gente economizar. Fazia 12 frames por segundo, mas tinha que fotografar 2 vezes. Tá? Porque o filme era 24 frames, não tem jeito. Então, assim, eu trabalhei no Briquet, no Daniel Messias. O Briquet, inclusive, que esse ano nos deixou, né? Infelizmente. Mas um super artista, Daniel Messias. Eu trabalhei com César Sandoval na sketch, o Valbercy. E pintava acetato, fazia o que fosse, cara. Tinha que estar no meio. Tal. E aí fui pegando, vendo quem eram os craques na época. Tinha muita gente boa, tinha o Caldeirão, tinha o Cláudio Vieira. E você estava em São Paulo ou onde que estava? Em São Paulo. São Paulo. É que nem você falou, tinha que ir na porta dos caras mesmo, bater e apresentar seu trabalho. E cola no bom ali. Como é que você faz isso? Eu não tô nem aí, tem que me falar. Então, isso que é legal. Isso é uma das coisas que eu sinto falta desse trabalho remoto, sabe? De ter alguém do seu lado para você trocar uma ideia, trocar experiência. Às vezes, realmente, uma pessoa tá fazendo um negócio ali que você não sabe, você já bate o olho e começa a pegar um pouquinho do que ela tá fazendo, né? Então, isso é uma das coisas que eu sinto falta. Que no remoto, por mais que a gente tenha essa liberdade de chamar uma pessoa, fazer uma pergunta ou outra, você acaba pensando 2 vezes, putz, eu vou ter que chamar ele, vai ter que entrar aqui e tal. Agora, quando a pessoa tá do seu lado, é mais fácil essa comunicação, né? E você trocava ideias. No Maurício foi muito bom. Ali eu me formei na animação. Primeiro que eu só tinha fera. Sim. Aliás, quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que fazer, né? Não porque eu não confiava em mim, mas eu não tinha experiência. E você ficou quanto tempo lá, mais ou menos? Eu não fiquei muito tempo no Maurício. Em seguida, para você ter uma ideia, como você ficar junto dos bons te faz evoluir. Rápido, né? 1 ano e pouco, 1 ano e meio, a gente já partiu para uma aventura para animar coisas para Hanna-Barbera. Nossa. A gente pegou uma turma, saiu do Maurício. O Maurício, naquela época, estava fazendo longa-metragem e tal. Por isso que a gente estava trabalhando lá. Não era só comercial de TV. E aí nós fomos fazer
série para Hanna-Barbera. Os caras mandaram animação para a gente fazer aqui. E quais eram os recursos que tinha naquela época aqui no Brasil? Porque acredito que não é o mesmo de fora, né? Não, era engraçado até. Por isso que é legal, a experiência que a gente trocava era assim, como que você soluciona tal problema? Sim. Funciona assim? Não funciona? Porque assim, olha, a gente tinha, por exemplo, a Disney, lá na década de 40, de 30, 40, inventou o multiplano. É o Parallax hoje. Sim. Você já ouviu falar do multiplano? Já ouvi falar. Que era o quê? Uma câmera aqui, sim, o cenário aqui embaixo, pá. Só que colocava os planos afastados. Então, quando a câmera ia entrando, você tinha realmente aquela sensação de profundidade, né? Profundidade. Uma vez eu vi um vídeo do making of do Star Wars na época. Eles usaram muito isso. Exatamente, muito multiplano. E mate painting também, porque então assim, você filmava já com a pintura na sua frente e o ator lá atrás ou na frente aqui, dependendo. Mas essa questão do multiplano a gente fazia aqui com carretel de filme, botava os cenários, botava outro, a gente mesmo que fazia, entendeu? E acertava o foco na hora ali, acertando. Era uma coisa... Em que momento que vocês iam ver se deu certo as captações ou não? Porque acredito que não era de primeira, depois, né? Bom, na animação, a gente, quando tinha dinheiro e tempo, a gente fazia o pencil test. A gente filmava o papel, sem cenário, sem nada. E aí via se a animação estava dando certo e acertava os pequenos detalhes, porque a gente tinha que acertar os pequenos detalhes. De timing e tal. Você deve entender bem de timing. Sim. A gente tinha que acertar aquilo na intuição e depois ver se deu certo ou não. No Maurício de Souza, já em 86, ele trouxe dos Estados Unidos um aparelho que a gente podia filmar o pencil test em VHS. Então, assim, já facilitava bastante. Sim, para visualizar, né? Então, a gente podia testar. Bacana, mas nos comerciais fora do estúdio Maurício não tinha isso, né? A gente tinha que filmar, revelar. Nossa. Então a gente filmava num filminho lá, 8, 16 milímetros, revelava na hora ali, na hora. Você era meio devagar. E aí a gente via. Legal é que a gente via e falava, não, ficou bom aí. Vamos fazer tudo de novo. E aí tem que filmar de novo. Nossa. Né? Era bem complicado. Isso facilitou muito o computador, veio para isso. Né? Imagino que uma produção devia ser bem exaustivo, né? Porque pensando nos dias de hoje, devia ser muito mais exaustivo, pensando nas possibilidades, até questão de erros, né? Porque, assim, errou, regravar, fazer de novo. Não, e quando a gente gravava o filme mesmo, já com cenário, com luz, tudo, por exemplo, a gente tinha que acertar a cor também. Tinha uma máquina, depois de revelado o filme, que podia acertar um pouquinho. Sim. Como se fosse um Photoshop não digital, né? Sim. Assim. A Darcy mandou aqui, ó, pré-render era lento naquela época. O render? Não, o render era rápido. A produção que... Era automático, você punha no filme e ele já... Real time. O problema era depois. Mas assim, tinha problemas que a gente tinha que resolver. Por exemplo, não tinha tinta para acertar. Porque nos Estados Unidos eles tinham tinta específica para isso. Para você trazer, imagina, na economia que a gente tinha, inflação de 80% ao mês, como é que você ia trazer tinta dos Estados Unidos para fazer comercial de TV? Então a gente tinha que criar tinta. Aqui a gente pegava tinta souvenir branca, punha Ecoline, mas tinha que acertar a cor. Você tinha que, toda vez que você acertava a cor, você tinha que anotar, por exemplo, sei lá, a fórmula que você usou. Nossa! Certo? Porque senão você não acertava de novo. Se essa tinta acaba no meio da produção, como é que você faz?
E aí, como vocês faziam? Então você anotava a fórmula, né, para fazer de novo, ela é igual, né? Nossa, é. Porque assim, não, você fala vermelho, azul, tudo bem, mas e as nuances? Né? O pessoal falando, e a Então, gente reclama ainda que hoje é sobre ser difícil. Naquela época, sim, é. não, e ó, eu não estou reclamando, estou só colocando a realidade da época. Sim, Era muito gostoso fazer, os desafios eram bons, sim. sabe? É, inclusive o lip sync também era assim, a gente gravava e a gente fazia a metragem do lip sync em frames também. Nossa. A Tá? gente Então, vai esse ter lip o sync. sync, e a gente tinha uma ficha com os frames aqui, e a gente ia colocando as sílabas, no 3 frames é o A, né? Por exemplo, Sim. você, falava, vou 4 frames, C mais 5 frames, entendeu? E aí a gente anotava onde era o dança. É, a questão Era desse sync, maravilhoso. tinha como aproveitar que provavelmente vocês trabalhavam com os mesmos personagens em alguns momentos, né? Sim. Dava pra aproveitar esse lip sync? Um moço, tipo, vou usar sua boca aqui, que a gente já fez, tá pronto, e encaixar aqui Não, no rosto do personagem. se você tivesse uma produção, cenas muito parecidas, até dava. É. Mas, por exemplo, se o bonequinho mexesse um pouquinho a cabeça, no acetato preso, é uma folha desse tamanho, com a cabecinha dele presa. Você não tinha como mexer. Não tinha opção de traquear, né? Não. Porque hoje em dia você traqueia a cabecinha, a mão. Sim. Né? Não, lá não. Você quer levantar. O máximo que a gente fazia era separar a cabeça, o corpo e os braços. É. Então, por exemplo, se ele parasse aqui e só ia fazer a mão, a gente tinha que animar a mão, mas o corpinho não. Tinha mais essa flexibilidade. Aí a cabeça mexia para cá e para lá, a gente poderia usar a mesma animação. É que pra gente, pessoal, no After hoje são nossas pré-comps. É a pré-comp deles da época. Isso. Só que a gente, por exemplo, eu comecei a usar, lá na década de 90, fazia muitos GIFs para sites. É. Assim, ainda não tinha o por exemplo. O que eu fazia? Eu fazia... Como é que chamava? Eu não me lembro agora. Tinha um nome específico. A gente separava as animações, por exemplo, um ciclo de passo. Aí eu colocava no... que hoje é o Toon, por exemplo. Sim. Colocava o passo. Então, assim, eu podia soltar esse passo ali andando. O bracinho, o corpinho é o mesmo. Fazer o loop. Aí o bonequinho ia andando. Fazer um loop e tal. Sim. Eu nem sei se todo mundo fazia isso, mas eu comecei a fazer isso porque eu tinha que fazer coisas para a internet, tinha que ser rápido. Em que momento foi essa transição para o digital? Olha, na minha cabeça, eu não tenho intenção, né, pretensão nenhuma de ter inventado nada, nem inventei nada, mas quando eu vi o Maurício, lá na Maurício de Souza, a gente gravando em VHS com aquela maquininha dele, pô, será que ninguém vai pensar num computador para a gente fazer as coisas no computador? Será que não dá? Eu não tinha condição técnica de pensar em nada. Sim. Não tinha. Mas eu falei, pô, cara, podia ter um jeito disso aí, né? E aí, em 89, eu fui trabalhar na TV Cultura. Lembra do Ratinho? Sim, claro. Do ratinho que toma banho na banheira e tal. Falei naquilo lá. Faz parte da minha infância. E na TV Cultura tinha, assim, um monte de equipamento caríssimo, né? Tinha um equipamento, eu falei, pô, dá uma pesquisada aqui e tal. Aí eu fui descobrindo ali que havia maneiras de você mudar a cor das coisas, de você usar, por exemplo, a gente podia fazer animação de letreiro, de coisa pulando, tal, em preto e branco, e mudar a cor na mesa de edição. Muita cor, inclusive. Já era um baita de um avanço, né?
um avanço, não precisava Sim. pintar nada, certo? Era só no papel. Assim, já fui pesquisando isso. Aí apareceu um programinha, acho que chamava AXA, assim. Mas os computadores eram, sabe, muito lentos, não tinha resolução, não tinha anti-alias, por exemplo. Inclusive era assim, quando você queria fingir que estava fazendo alguma coisa no computador, você fazia serrilhado. Tá? Você animava na mão, na hora de fazer arte final, você não fazia arte final, você fazia serrilhado. Dá pra ver todos os pixels. Fiz no computador. Então, eu acredito que naquela época dava vontade de falar, viu, quer saber, eu vou voltar pro papel porque o computador tá lento demais, não Era anda. muito lento, muito lento. Assim, o Axel resolvia muito. Eu fiz comercial, falei, vai com o pixel mesmo, tô nem aí. Sim. O importante é a gente fazer e passar o recado e ser bonitinho a animação. Claro. Então, fazia animação full animation, que a gente chamava. Sim. O pessoal não sabe o que é full animation. Você sabe, não sabe? Você pode falar para eles. Sim, mas deixa aberto para você, passar para todo mundo o conhecimento. O full animation é você animar cada movimento do personagem. É você não usar nenhum tracking, nenhum rigging, nada. Se o bonequinho vai mexer, em 1 segundo você faz todos os movimentos dele, do corpo inteiro dele. Então eu fazia isso, que eu adorava, a coisa que eu mais gostava era sem nenhuma automação, né? Realmente pegar na unha e fazer, do início ao fim. Exatamente. E lá na TV Cultura, a gente captava com a câmera da TV. Pedi para o técnico colocar uma câmera em cima de uma mesa, a gente iluminava, captava. Já com acetato. Não, desculpa, aí já não era acetato. Captava no lápis e passava para o Axis. Mas ela todo pixelado. Sim. Saía legal? Saía. Dava para pintar? Dava. Mas, era muito limitado, era muito ruim. Bem difícil de fazer lá. Outra coisa, cara, não existia Photoshop naquela época, não tinha inventado. Eita, tava por chegar ainda. Isso, até que no início da década de 90, aí foi para mim a transição, que começou a ficar muito caro fazer. E aí eu abri a minha produtora, falei, eu vou fazer coisa, vou vender animação. Porque a gente não tinha dinheiro para investir. Sim. Não tem muito dinheiro. Acetato, tinta, tinha que ter lugar para todo mundo sentar, todo mundo pintar, secar. Até xerox a gente usava. Passar um lápis no papel. Para transparência, tinha uma máquina de xerox que passava para transparência. Porque você tinha que limpar o excesso. Entendeu? Aí o que acontece? Eu olhei lá e falei, pô, eu precisava fazer. Como que eu faço isso, cara? Eu não tenho dinheiro para começar a fazer. E aí eu ganhei um computador. Ganhei trabalhando. Aí o computador veio com placa de vídeo, essas coisas. E a gente tinha que vender esse comercial, inclusive para a loja 100, que é aqui pertinho onde eu moro. E aí eu falei, pô, o que eu faço? O que eu vou fazer? Aí juntei uma turma, juntei um amigo meu, que até hoje a gente amigo, o Arnaldo Rabelo, falou, como que a gente pode transformar tudo isso para dentro do computador? Vamos tentar. A gente pegou a câmera VHS mesmo, uma mesa de animação, fizemos toda a animação do comercial no papel, captamos isso num apartamento que a gente alugava como estúdio. Tá? Nossa, não tinha... A mesa era uma porta em cima de cavalete. Arrumava jeito pra tudo. Começando de vez, assim. E tinha um computador. O Arnaldo trouxe outro. A gente tinha 2 computadores. Com 4 MB de RAM. Nossa. Mas assim, tá muito, muito bacana o Windows lá, Sim. Na última geração. Na verdade, era a primeira geração. A primeira geração. A última geração que a gente estava usando era a primeira geração. Sim. Aí a gente conseguiu colocar, usava um programa
3D chamado Lumena, um outro de 2D que eu não me lembro, que não tinha Photoshop, a gente tinha que usar esse 2D. Só que esse 2D pixelava. E o que a gente fez? Os cenários a gente pintou à mão, e captou no Lumena. Só que a gente, que entende de 3D, a gente criou uma placa em 3D, uma placa bem grande. A gente colava lá dentro do programa o cenário nessa placa. Sim, a gente podia fazer, né, o movimento de câmera, de zoom, essas coisas. Sim. E como que a gente ia colocar os personagens lá? Bom, pegou esse outro programa que eu esqueci o nome agora, 2D, pintava os bonequinhos lá no 2D ali nesse programa, mas ficava todo pixelado. Meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Resolvemos. Era só a gente dar um blur, né? Boa! E já, o software já tinha esse recurso de dar o blur? Depois de pronto tinha. A gente filmava tudo, aí dava o blur no resultado. Pra dar aquela enganada nos pixels. Depois de renderizado. Aí grudava no Lumena lá na placa 2D e ficava em cima do cenário. Arrumaram uma solução. Fizemos o filme, fizemos, inclusive fomos para a final do Prêmio Profissionais do Ano. Nossa, legal. Foi bem legal, foi um trabalho incrível, assim. E sabe, a gente achou soluções porque não tinha outra, não é? E a partir daí, eu falei, não, eu não volto para trás, agora tudo tem que ser no computador. Faz parte da evolução, né? Vamos... Aí eu fui pro computador, coincidiu que em seguida a gente começou a fazer o Seninha, e lá dentro a gente começou também a produzir coisas já, ilustração, essas coisas. Sim. Mas ainda eram os computadores. Até uma coisa que eu ia perguntar em relação... Quando surgiu a ideia do Seninha, que momento que foi isso que aconteceu? Essa ideia, né, de criar o Seninha e tudo mais. Sim. Mas antes de você começar, só deixa eu ver o pessoal que está no chat aqui, se quiserem mandar alguma pergunta, ó, o Capivara, o Wagner, o Isaac, tá aí, ó. a gente Laranja, o Gabriel Félix está aí, Darcy, Daniel, Marília chegou agora também. Então quem quiser pode mandar pergunta no chat que eu já vou mandando para ele aqui, tá? Uma coisa assim, o pessoal do chat queria mesmo que perguntasse, porque assim, cara, hoje o mercado mudou, eu sou uma pessoa que eu acompanho, não é assim, cara, eu sou dos anos 80, eu sou um saudosista. Não sou saudosista, não. Quero acompanhar isso tudo, eu quero estar apresentando. Eu contatei o Thiago por causa disso. Falei, pô, o Thiago tá fazendo um negócio bacana aí, eu quero saber como é que é. Sim. Onde ele está fazendo. Porque, assim, obviamente, hoje em dia, eu não sou mais um animador ou um motion designer, como se chama. Hoje se chama motion designer. Naquela época era animador. Então, assim, eu ainda sei fazer, eu sou profissional da área, mas hoje eu dirijo. Sim. Eu tenho uma empresa de design, eu prefiro fazer o design dos personagens e essas coisas que tem mais a ver com o meu estilo. Mas, pô, eu quero estar por dentro disso, quero estar aí. Foi legal que aquele dia que a gente trocou uma ideia, deu pra perceber que você está realmente bem atualizado das coisas. A gente falou sobre rig, falou sobre várias coisas. Então, deu pra ver que você não parou no tempo, acompanhou aí a evolução. Exatamente, isso é legal demais. Não, pra você ter uma ideia, eu pessoalmente não fiz nenhum rigging, porque eu preferi que, até pela produção, é melhor que tenha alguém específico para fazer o rigging e outro para fazer o movimento. Mas assim, eu dirijo essa parte também. Eu entendo, sei como é que é feito, então eu dirijo,
principalmente em termos de expressão. Então é legal que você conhece o processo, você não precisa necessariamente pegar e colocar a mão lá e fazer. Não, Mas você sabe como explorar o melhor de cada profissional ali para ter um resultado bacana, né? Isso exatamente. que é legal. Eu trabalho com o pessoal da Facens aqui de Piracicaba, Paciência. e a gente já fez coisas ali muito bacanas. Ó, o agente Eu laranja que dirigindo. tá no chat, ele mora pertinho de Piracicaba. Ele mora em Limeira. Ali. Opa, Limeira é perto Limeira, daí também, não é? Você tá em Indaiatuba. Indaiatuba. E você está em Tatuí. Tatuí. Tatuí, tudo interiorzão. Não, nós invadimos o interior. E Daut, eu tô com umas perguntas já aqui na galera. Manda, Vou mandando pra você, tá? manda aí. Ó, a primeira que fizeram aqui, ó. Quando e como surgiu a ideia de criar o Seninha? Ah, tá. É fácil. Na década de 90 apareceram muitos personagens e celebridades. A Xuxa tinha, o Faustão, Trapalhões. Inclusive eu trabalhei desenhando muito Trapalhões também, com o César Sandoval. Cara, só uma coisa. O César Sandoval, você lembra que tinha a Turma do Arrepio? Lembra? Ó, acho que vai voltar, hein? Em alguma... Sério? Ó, spoilers aí, pessoal. A Turma do Arrepio. E é muito bacana, muito bonito aqui. Sim. O cara é fantástico. Então, assim, queria criar as minhas próprias coisas. Eu sempre fui um profissional que queria sempre fazer as coisas do meu jeito, até porque não tinha o jeito certo naquela época. Estavam criando ainda os métodos. Não Né? tinha o jeito certo. Cada um descobria. Sim. E aí eu falei, eu vou descobrir o meu jeito. O que funcionasse estava certo. Tá certo. Aí o que eu fiz? Falei, eu queria criar as minhas próprias coisas, até porque eu estava vendo o pessoal fazendo. E aí eu falei, por que a gente não cria também alguma celebridade? E pensando em algumas coisas, até pensei em fazer o pessoal da praça, sabe a praça? Nossa. Sim. E aí não foi para frente. Mas, cara, eu adorava a Fórmula 1. Eu adorava a Fórmula 1. Era desde a época do Emerson Fittipaldi. E o Ayrton Senna surgiu em 84, e aí de 86 para frente ele começou a ser um gênio das pistas. Eu falei, ele começou a falar coisas, ele não era só um cara de correr, ele falava. Eu falei, esse cara fala coisa legal. Pô. E o cara tem uma mensagem, o cara tem... Outra coisa do meu trabalho é que eu sempre pensei em fazer coisas construtivas também. Se eu queria criar, nada contra quem faz outras coisas, não é isso, tá? Mas o meu estilo era sempre uma coisa de trazer valor, de trazer uma mensagem positiva, uma mensagem bacana. Sim. Por exemplo, o Angeli, esses caras eles eram mais ácidos. O meu estilo era mais para criança, para... Falei, então de repente é um personagem que pode ter esse perfil. E a gente pega carona naquilo que ele já está na mídia, ele tem uma imagem, por que não? E aí falei, vou criar. Eu tinha um sócio na época, que é o Rogério, e ele era sócio no estúdio, e a gente criou juntos o Seninha. E foi lá bater na porta. É isso que eu ia perguntar. Em algum momento vocês tiveram que apresentar para ele, né? Exatamente, porque foi assim, né? Não foi ele que pediu, a empresa, ou foi alguém. Não, a gente criou. Até é engraçado, porque também não tinha computador, a gente tinha que pesquisar, comprava revista, jornal, para ter imagem dele, do carro. E aí eu fiz vários desenhos do Seninha, e aí eu olhei. Não, tem que aperfeiçoar, fazer. Aí quando eu vi, eu falei, é o primeiro, tem que ser esse aqui mesmo. E aí, como que foi o momento de apresentar? Você apresentou direto para ele? Teve alguém? Não. Ele estava num momento de transição tudo, ele estava
Ele era um piloto, mas aí ele montou uma equipe, ele estava saindo de uma empresa familiar para montar uma empresa maior. A gente chegou nesse momento lá. Quem me atendeu, o seu Milton, o pai dele, que também a gente teve que usar. Eu liguei, ele atendeu, e por um acaso ele atendeu, porque ainda estava na empresa familiar. Eu assustei que já era o seu Milton, entendeu? E aí ele falou, não. Eu expliquei para ele, não, sou idade, faço isso. Ele falou, o que você quer? Eu falei, não, é que eu estou fazendo um trabalho, crianças que tem a ver com o Ayrton. Ele falou, não, você não pode fazer isso. Eita. Eu falei, mas a gente já está fazendo. Já tá. Não. Mas aqui que eu quero ver. Aí deu certo. Daí ele deu uma barrada, mas depois... Não, é que, na verdade, assim, eu nem ia falar que eu estava fazendo, eu ia pedir uma reunião e tal. Mas a conversa foi para esse lado e ele acabou falando, não, traz aqui que eu quero ver. Aí, pelo visto deu tudo certo, né? Pelo que a gente vê hoje em dia. Deu tudo certo, deu tudo certo. Demorou até as coisas... Porque a gente fez um projeto, levou um projeto pronto. Sim. Era só um desenho e tal. Não, era tudo já. Com editora que a gente achava melhor, que tinha que ser. A gente tinha um plano de fazer quantas pessoas tinha que contratar para fazer quadrinhos e tudo. E aí, para que isso desse certo, o Ayrton Senna queria a comprovação. Né? Sim. Tá. Você está me falando que vai dar certo? Por que vai dar certo? Qual que é a garantia do projeto? Me fala. A gente teve que fazer a pesquisa de mercado. Então foi um baita de um processo, né? Não foi só pegar, apresentar e sair fazendo. Você fazer um projeto com uma pessoa da estatura, imagem, como o Ayrton, e até hoje você não vai chegar, né? Para o Hamilton ou para o Max. Vai lá. Fazer um desenho aí, você não quer fazer um personagem? Exatamente. Mas aí como que ficou? O Seninha era um produto de vocês ou era um produto do Ayrton Senna? É um produto nosso e do Ayrton Senna. Ainda é. Sim. Até hoje. A única diferença é que a gente montou um estúdio, eu escolhi os profissionais todos. Foi até interessante que nesse processo de formular todo o projeto e tal, a gente já tinha que ter o estúdio lá, olhando. Sim. Fazer material para ele ver, né? E as pessoas saíram do emprego. Eu falei, não, é para trabalhar com a Ayrton. Eu falei, mas não sei se vai dar certo, não. Então aí já era um argumento bom também para dar, o pessoal abandonou o emprego porque acredita no projeto, então vai dar certo. Exatamente. Não, isso foi fundamental. A gente teve a equipe já pronta, foi bacana. Tudo isso... A pessoa se envolveu... com o coração. Sim, se envolveram 100% mesmo do projeto, né? Isso é muito legal. Foi um momento, foi uma aventura, porque a gente não sabia se ia dar certo, né? Mesmo depois que ele topou fazer e vamos fazer, a gente ficou assim, tem que dar certo agora, né? Sim. Ninguém tem uma garantia disso. Claro. Ele usou a camiseta do Seninha no mundo inteiro. Nossa. Corridas, ele levava revista. Assim, fantástico. O envolvimento dele foi uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz. A gente construiu até um relacionamento mais próximo por causa disso. Né? Legal. Ele considerava, agora fez 30 anos da morte dele, até tenho falado disso, ele considerava o Seninha assim como uma coisa que ia continuar, sabe? Sim. Foi um dos argumentos mais fortes que eu usei para ele foi exatamente isso. Olha, é para continuar. As próximas gerações, você não vai correr para sempre, você vai aposentar. Né? Mas o Seninha continua correndo, continua passando a mensagem. Isso é muito legal. Ele vai discutir coisas que Sim. Aí é verdade, está aí até hoje.
Isso é muito legal. O Ayrton Senna, para a nova geração, o pessoal, infelizmente, só vai conhecer por ouvir falar, né? Não vai ter acompanhado. Eu mesmo, na época eu tinha 2 anos, inclusive a morte dele foi no dia do meu aniversário, que é 1º de maio, né? De 1994, se não me engano. Então tem um registro de algo bom e de algo ruim ao mesmo tempo, mas sem dúvidas foi alguém que representou o Brasil no mundo todo e da melhor forma possível, né? E que nem você falou, ele não era só um gênio nas pistas, ele falava coisas motivadoras, coisas boas. Ayrton Senna era Exatamente. fera. Por isso que a gente resolveu fazer mesmo. Sim. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, o pessoal já mandou algumas perguntas também. Então eu vou mesclando, tá? Eu vou passar um pouco das perguntas que fizeram hoje no Insta e um pouquinho do que tá rolando aqui no chat. Manda aí. Deixa eu dar uma olhada. Ó, o Zac falou 4 mega, não dá pra nem imaginar. Que é a memória RAM da época que você tava, né? Fale um pouco de como era a animação de personagem naquela época, por favor. A pergunta da Marília. A maioria era full animation. A gente fazia... Trabalhei em bastante comercial de TV, no Daniel Messias, então animei alguns comerciais que ficaram famosos na época. Tal. A gente fazia tudo full animation mesmo. E o chato era intervalar. Imagino. O pessoal sabe o que é intervalar? Não sabe o que é intervalar. Eles não intervalam mais. Só vai deixar a interpolação do software fazer sozinho. Exatamente. A gente fazia isso na mão. Ou seja, o animador fazia todos os keyframes, certo? E a gente tinha que já indicar num gráfico o timing. Certo? Então, assim, a gente, por exemplo, tchau, né? Tchau, por exemplo, se esse movimento quisesse que ele começasse numa velocidade, aumentasse e diminuísse, eu ia fazer um gráfico de 10 frames, 10 desenhos, eu ia colocar aqui, outro aqui, outro aqui. Vocês iam definindo o espaçamento, né? O espaçamento de um frame e outro. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 6, esse aqui é o 12. Só que entre o 1 e o 6 eu fazia 4, o próximo movimento não ser o 2, 4, e aí eu vou dividindo para trás. Então ele tem uma aceleração. Sim. Ao mesmo tempo, ao contrário, eu fazia metade, indicava isso num gráfico. Aí o intervalador, o interpolador, que vocês chamam hoje, tinha os dois desenhos numa mesa de luz, ia fazendo metade, só que não era a metade não era o 2, a metade era o 5. Sim. E ele ia fazendo agora para trás, a metade. Então a gente ia tendo aceleração. Então, era um ótimo estudo de timing de animação, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, eu tenho que mexer no gráfico. Mas o gráfico, conforme você mexe no gráfico e na curva de animação, você já vai vendo o que está acontecendo ali. Já vocês era na unha, Agora, tinha também assim, você criava fórmulas, porque daí você usava ali. Então, um sustinho, um sorriso, tal, você já sabia. Você já tinha feito antes, você já sabia como é que é. Só ia adaptando para esse personagem novo aqui, mas se é uma menininha, era um jeito, se é um bebê, é outro jeito. Então, assim, esses timings é que precisava. O importante é que você, como motion designer e a gente como animador, a gente é o ator, né? Exatamente. Então, assim, o personagem ele vai agir de acordo com o que você quiser. Sim. A emoção do personagem é que hoje a gente trabalha muito pouco com emoção. Eu digo nas produções que são mais Netflix, essas daí, mesmo ceninha, assim. A gente trabalhava muito com emoção. Sabe? Você fazia piscar, tinha umas coisas assim, muito alegre. A gente conseguia trazer mais personalidade também para os personagens, né? Hoje o diálogo é o que marca mais. Naquela época a animação fazia parte do personagem. Você tinha que criar uma coisa para o personagem.
Coisa que você falou também de não aproveitar, mas que vocês já sabiam como fazer e acabavam fazendo em outros personagens. Eu já vi bastante exemplos na Disney deles fazerem um mesmo movimento, só estruturar de novo a cena, os personagens, mas o movimento era o mesmo. Ou seja, eles aproveitavam ali o time, aproveitavam uma guia para replicar com um novo personagem. Sim. É que a Disney, aí a gente tem que... Eles tinham muito mais recurso, tempo e finanças. Então, por exemplo, eles faziam muita rotoscopia. Né? Filmavam uma criança andando. Eu acho que essa cena que você está me falando é do Mowgli. Sim. E do Ursinho Pooh. Eu vi alguns, na verdade. Eu acho que teve até mais. Deve ter mais. Então, assim, eles filmaram, eles decuparam essa cena de filmagem e aí pode ser usado em várias cenas isso. Não é nenhum pecado. Só que isso demora. Não... O pessoal de hoje em dia dificilmente conhece o que é rotoscopia. Não é um facilitador só de tempo. É um facilitador, talvez, para você acertar no timing. Por que você vai inventar um time se ele é um time natural, por exemplo, de um caminhar? Sim. Agora, um personagem como, sei lá, Pernalonga, esses caras, não tinha um andar natural. Você não tem como rotoscopiar isso, você tem que inventar. Era algo mais específico do personagem, né? Exatamente. Aí tinha técnicas. Eu até aprendi na época que quando você olha uma pintura do Caravaggio, Michelangelo e tal, vários quadros deles, você vai ver que eles têm fórmulas também. Sim. Desenhar pé, por exemplo. Já era uma coisa que eles usavam em vários quadros. Né? Então, assim, como em todas as profissões, a gente vai pegando uns macetinhos, né? Não tem mal nenhum a gente fazer isso. Sim. Né? A gente estuda, só que você tem que gastar um tempo estudando. Claro, sem dúvidas. Você ganha tempo na produção. Perdão, pode ir? E você ganha o tempo na produção, mas você tem que gastar esse tempo no estudo, no aprimoramento. Sim. O Isaac mandou aqui, ó. Como buscavam as referências e as tendências antes e depois do computador? As referências eram livros. A nossa Bíblia era Illusion of Life, da Disney, que trazia toda... Esse livro está por aí ainda. Acho que online dá para ver. Eu tinha ele físico, não preciso até achar. Na época que eu trabalhava na TV, tinha um físico também. Mas ainda não fizeram em português, né? Era tudo em inglês. Não, em inglês. Mas era assim, era a nossa Bíblia, era o que a gente queria fazer. Mas assim, tem uma coisa engraçada, né? Que o pessoal adorava estúdios Disney. Olhava o Illusion of Life, as fotos deles, discutindo a storyboard, não sei o quê. E eu falei, gente, a gente estava no Maurício de Souza, eu falei, gente, os caras não trabalham assim o tempo todo, assim. Não é assim, eles têm que pôr a mão na massa, isso aí, não é assim. Não, eu queria ir para lá. Eu falei, não, nós estamos lá. Eu falei, vamos fazer as fotos. E a gente fez um monte de fotos. Assim, discutindo, todo mundo olhando a animação e tal. Eu tenho as fotos até hoje, eu vou te mandar qualquer hora que procurar, eu vou te mandar as fotos. A gente recriou as fotos da Disney lá no Maurício. Eu falei, tá vendo? A gente vive o sonho já, não só ir para Disney. Claro, ir para Disney era um... Né? Mas não é assim, cara. A gente não precisa ter esse complexo de vira-lata, que lá é que é o... Não, a gente vamos fazer aqui também, vamos nessa, tem que ser. E eu acho que esse pensamento me levou muito para frente. Nada a ver com comparar a gente com Disney, nada a ver. Mas assim, me tirou essa questão de que só lá é que dava para fazer bem feito. Isso é bacana. E você estava com aquela cabeça de fazer o melhor com o que tem, né? E praticamente vocês tinham, o que vocês precisavam, vocês tinham ali os recursos. Então, fazer o melhor com o recurso daquele momento. Exatamente, cara. Porque assim, não, só lá que faz. Sim. Se a gente não for para lá, a gente não é animador. Eu falei, não. Então. Quer montar? Inclusive, eu animei algumas cenas para Disney já. Legal. O Haroldo,
aqui no Brasil. Ele foi trabalhar na Disney, ele foi um dos profissionais que foi para a Disney, conseguiu entrar lá, conseguiu trabalhar na Disney e trouxe produções para fazer aqui. Eu animei algumas cenas através do Haroldo para a Disney. Não, pô, assim, aí eu desencanei dessa história de eu tenho que ir para a Disney. Não, eu quero fazer, eu quero me divertir aqui. Entendeu? Sim, isso é. E a gente se divertiu muito, fizemos muita coisa legal. Então isso que é legal, não né? Não só divertir, no sentido de divertir, mas assim, desenvolver coisas, essa questão de transição para o computador. Eu encarei isso como um desafio para mim, uma coisa assim. E é legal que esses desafios sempre nos mantêm em movimento, né? E pelo jeito você foi uma pessoa que nunca ficava na zona, entre aspas, de conforto. Sempre estava buscando novos desafios, se atualizar. E isso é legal pra caramba. Não parou no tempo. Não, não parei. E tanto é que, por exemplo, eu acho que de ilustração, assim, foi um dos primeiros aqui no Brasil que começou a usar tablet, para desenhar. Antes do tablet eu fazia com mouse mesmo, fazia aerografia com mouse. Veio a tendinite ou não? Não, sempre me cuidei. Isso é outra coisa, cara. Sempre me cuidei. Alongamento, eu tenho problema das costas. Sim. Então... É importante, né? Virei noite, hein? Imagina. A gente virava muita noite naquela época. Que eu sempre falo, se você quer conquistar algo, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Tem dias que você talvez passe em claro, trabalhe no final de semana, mas faz parte de querer mais e melhor, né? Para você conseguir isso, tem que realmente se dedicar. Tem. Não, e assim, virava muita noite exatamente porque a gente não tinha nem muita gente para trabalhar. Sim. Os profissionais eram os mesmos e tinha que todo mundo disputar os caras, né? Então, quando eu parti para ter um estúdio e tal, tive que correr atrás dos meus colegas. A oficininha, levei o pessoal bom para lá. Que legal. Isso é... Mais pergunta aí? Tem mais pergunta aqui, deixa eu ver. Como você equilibra a criação de personagens para diferentes mídias, como animação de quadrinhos e publicidade? Bom. Que assim, quando você vai criar, a primeira coisa que tem que pensar assim, é uma coisa para mim ou uma coisa para o cliente? Sim. Assim, vai ter o meu estilo, não tenho como fugir dele, né? Aliás, o estilo é a celebração do meu limite, né? Assim, eu cheguei até aqui, daqui eu não passo mais, aí eu crio um estilo, entendeu? Sim, verdade. Então, assim, tá bom, é o meu estilo, mas tem que ser o que o cliente quer, não adianta eu impor aquilo, ou o que ele precisa. Tem equilíbrio, né? Assim, para quadrinhos, a gente cria uma coisa muito colorida, uma coisa muito infantil, ou menos infantil. Se você vai pensar em animação hoje em dia, você tem que pensar que o personagem ele tem que seguir certas características. Não adianta você querer fazer ele muito muito rebuscado. Agora ainda pode, agora o pessoal está rigando 2D, já está mais fácil, né? Sim. Mas até há pouco tempo a gente tinha que pensar, não, facilitar aqui na hora de montar. Mesmo quando a gente montava no Toon Boom, eu usava os layers e tal, e mesmo as instâncias, que a gente falava de instância, ainda tinha uma limitação. Então, assim, o personagem ele não pode ficar muito de 3/4, entendeu? Uhum. Porque 3/4 ele tem que andar assim, tem que andar de lado, porque, né? Sim. Então é algo que... Por isso que é importante uma pré-avaliação também das ações que ia ter o personagem, né? Pra não chegar na hora, putz, e agora? Lascou. Exatamente. Você vai fazer um personagem de ação, ele tem que ter... por exemplo, um personagem que seja um Tiranossauro Rex
ele não coça a cabeça. Sim. Exatamente. A não ser que você faça uma... Aí tem o outro lado. A gente usava muito na década de 80. A gente esticava o braço dele e ele coçava a cabeça. Entendeu? Falava, é animação, cara. Ele tem que esticar o braço. É lúdico, então pode. Mas hoje em dia, assim, você cria já pensando nessas características. Né? Sim. Ó, um negócio legal que o Capivara mandou aqui, ó, em cima do que você falou. Para fazer o que ama não precisa de nenhum lugar. É só pegar e fazer. Ah, isso é verdade. Exatamente. Parabéns. Esse pensamento é o que me guiou até hoje. Tá? Uma dúvida também em relação... Você já teve algum feedback marcante de crianças em relação ao seu trabalho? Já, nossa. Eu falo muito com criança. Esse mês agora, o mês passado, em abril, eu tenho um cliente que é uma escola. Faço quadrinhos para essa escola. Eu criei turma de personagem exclusiva para a escola. Eu fui lá, aprendi com a escola. Esse é um trabalho que eu faço bastante. E aí eu vou lá e falo com as crianças. Fiz uma oficina, fiz eles criarem personagens ali na hora. E vai virar figurinhas para um álbum que eles mesmos vão poder colar as figurinhas. Sim, o feedback é total. E é legal que são nossos futuros artistas, né? Futuros artistas. Aliás, eu vi uma menina lá que ela estava fazendo um mangá que... 9 anos de idade. Hein? Eita. Com uma qualidade... Não, me espantou. Fiquei impressionado. Tem futuro. Não, tem presente. Então, já no presente. Pronta. Sim. Pronta. Técnica, você aprende, né? Sim, isso é verdade. Deixa eu ver o que mais tem. Que te passam. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao longo da sua carreira? Acredito que tenha. Vários. Tiveram isso que eu ia falar, tiveram vários, né? Mas tem algum marcante, hein? Tem vários. Quando eu entrei no Maurício foi um desafio que para mim foi fundamental. Porque eu não tinha experiência nenhuma e todo mundo ali já trabalhava ali, fazia 4 anos, sei lá. Eu tive que entrar e desenhar coisas do Maurício. Não é que eu ia fazer o que eu queria. Entendeu? Sim. E outra, eu tinha que fazer animação séria. Fui lá pedir um emprego de animador, eles me deram. E agora eu vou ter que fazer, eu vou fazer. Aí, esse foi um desafio bacana. Outros desafios foram ir para a TV, por exemplo. Desafio legal. Criar o Seninha foi um baita de um desafio, porque era assim, tinha que acertar. Sim. A mudança do computador também foi um desafio muito legal. Gostei demais. Alguns desafios econômicos que a gente teve que adaptar. Eu acho que, assim, marcante, eu acho que tudo, cara. Tudo de alguma forma teve um peso importante na sua carreira, né? Eu vou te falar, me divirto demais. Isso que é legal. E de verdade, não estou brincando. Eu sabia se ia dar certo. Sim. Tem muita coisa. Hoje em dia, com a experiência, você já até sabe. Por aqui é melhor, tal. Ali não, eu não tinha tanta experiência. Teve um filme que a gente fez uma vez e não tinha tempo de botar a trilha depois. Eu falei para o pessoal do som, faz a trilha. Como que eu vou fazer? Faz a trilha. Olha, fiz a ficha de animação indicando assim, essa ação, isso aqui. Você pode pôr um barulho disso daqui, uma freada ali, não sei o quê. E fomos para a mesa de montagem. Cada cena que dava certo, eu comemorava. O cliente falou assim, por que vocês estão tão felizes assim? Não era para dar certo? Não, isso que é legal, que por exemplo você falou que se divertia. Mas se divertir não quer dizer que é fácil, né? Mas sim que o processo era prazeroso. E daí você falou, dando risada na hora que deu certo. Era um desafio, era difícil, mas era algo prazeroso de fazer. Isso é muito bacana. Exatamente,
Não, e outros desafios também, assim, eu dirigi muito filme com criança. A gente misturou, tinha a Clean, Calçados Infantis, cliente meu, fazia todos os filmes para eles. É. Eu animava eu mesmo. Filho. Eu ia lá, dirigia a parte com as crianças, junto com o diretor de cena, indicava onde ia ter o personagem, as crianças entenderem que ali ia ter um personagem. É difícil, o olhar, tudo. E depois a gente ia a animação. Isso era um desafio legal. Sim, eu tava lembrando aqui, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, eu participei de um projeto para a Unip, que eu não sei se você estava envolvido ou não, que era, se eu não me engano, o personagem do Sininha, do Instituto Ayrton Senna. Sim, não, eu não estava na produção, eu não estava envolvido. Agora que eu me lembrei falando disso, acho que em 2019, um projeto bem legal. Depois eu vou te mandar para você dar uma olhada, foi bem bacana. Legal. Você fez o motion. Eu fiz a composição. A animação, tiveram alguns animadores que fizeram, e eu fiquei responsável de fazer a composição, de colocar o cenário e tudo mais. Tinha alguns movimentos de câmera, que era mais viável fazendo na pós-produção do que no frame a frame, né? Então eu fiz essa parte de comp. Mas foi um projeto bem legal, depois eu vou te mandar. Já temos um trabalho em comum. Então. Temos que trabalhar junto em algum projeto, seria incrível. Nós vamos, hein? Sim. Tenho certeza. Opa! Porque assim, o que vocês estão fazendo em termos de animação, para mim é fantástico. Assim, uma coisa que eu acompanho mesmo. Eu vou lá na Facens, acompanho o pessoal lá. Claro, a gente tem uma experiência, passa para eles, mas eles também têm essa experiência do novo. Sim. Sabe? É legal essa união, né, de atributos que vai com certeza trazer o melhor resultado. Muito bom. Então, a gente chegou a 1 hora de live. Acabou a pergunta? Na verdade, tem mais algumas perguntas. Se quiser, eu mando para você aqui. Não sei como está seu horário, mas tem pergunta sim. Manda aí. As perguntas a gente tem tempo. Então, vamos lá. Você já teve alguma experiência marcante ao receber? Essa aqui eu já fiz. Qual é a sua maior realização ou o momento mais gratificante da sua carreira? A minha maior realização foi o nascimento da minha filha. Ela já deve estar adulta. Sim, ela é uma psicóloga já. Legal. Mas a Gabi, a amiguinha do Seninha, é ela. Sério? Ela. Incrível. Quando ela era criança, ela adorava, né? Sim. Eu desenhei ela antes dela nascer. Que incrível. Então, assim, foi o momento de maior realização. E, obviamente, fazer o Seninha, o Ayrton ter topado fazer, foi uma virada na minha carreira. Eu nem vou te falar em termos assim de projetor, sabe? Não mudou nada em termos do que eu estava fazendo. Sim. Projetou, as pessoas começaram a olhar outro olhar. Isso foi bom bacana. Que trouxe mais visibilidade, né? Isso foi bacana. Mas os desafios para mim eram os mesmos. Não importa se é com a Ayrton, se é Ayrton. Até tem uma historinha, se eu puder. Claro, fica à vontade. A primeira história que a gente fez, a primeira página de quadrinhos, eu levei na sala dele, eu tinha acesso, a gente já estava bem, conversava muito e tal, eu já era eu era um amigo dele já. Eu vou levar para ele ver. E ele viu, falou, nossa, vai ficar legal. Então eu falei, e agora? A gente vai fazer várias revistas, como é que você vai fazer para aprovar? Não aprovo? Eu não, sou corredor. Vou de Fórmula 1, cara. Você é o cara do que você mandar, tá mandado. Que legal. Então, assim, esse momento foi bem legal para mim. E uma baita de uma responsabilidade, né? Inclusive, na hora que eu estava indo embora, ele falou, eu ia te falar, lembrar uma coisa, tá? Lá eu sou corredor, mas lá eu sou campeão. Então, ou seja, aqui você tem que ser o campeão. Ele falou isso num tom bem informal, Sim. bem descontraído, mas eu entendi a responsabilidade que tinha.
É isso, mas sem pressão, viu? Sem pressão, fique tranquilo. Sem pressão, né? Sabe que eu falei, mas peraí, eu tô fazendo o que eu sei fazer. Sim. Não tem muita pressão. Não mudou nada isso que ele falou. Não é que assim, não, agora eu vou ter que acertar. Sim. Não. Eu falei, então tá bom, se você lá é campeão aqui, você tá fazendo, e a gente tá fazendo um negócio bem feito, a gente é campeão também. Esse é o pensamento. E ali ninguém melhor do que você para executar, né? Porque você sabia o que estava fazendo, você já vinha com muita experiência. Não estava sendo algo novo, estava sendo uma experiência nova, mas o trabalho em si, a criação, o desenvolvimento, a animação já era algo que você vinha fazendo. Já entendia bem. Então, assim, para ele era uma coisa nova. Sim. Para mim, não. Então, assim, não mudou nada. Isso que eu estou dizendo. Esse momento, essa pressão, não mudou nada. Eu continuei me divertindo do mesmo jeito. Isso é incrível. E Daud, tem mais uma pergunta que normalmente eu sempre faço para o pessoal que eu bato um papo. Se você tem alguma dica ou sugestão para quem está começando, sabe? Que possa inspirar essa nova geração aí que vem vindo. Sim. Uma dica. Não fuja do novo. Vai atrás do que está acontecendo. Pra você não ficar para trás. Então, tenha confiança no que você faz. Olhe para trás. Né? Olhe para trás. Tenha experiência. Ouça a voz da experiência e tal, mas, cara, atrás do novo. Sabe, Tiagão tá aí. Não, você não é desenhista, certo? Sim, só motion. Mas é um motion designer. Se você falasse, isso não é para mim, eu não sei desenhar. Exatamente. Na minha época era isso. Se você não soubesse desenhar, você não ia ser animador. Não tem jeito, você tinha que desenhar. A novidade é que você aprendeu a utilizar tecnologia, só que você teve que aprender também time, composição. Sim, com certeza. Hoje em dia assim, é bom que a gente tem mais recursos, mais possibilidades, né? Então é isso, cara. A dica é essa. Acredita no que você está fazendo, olha para trás, mas vai atrás do que é novo. Novo tem bastante coisa nova. Aí tem que... Isso é uma frase bem forte, hein? Para a galera refletir. E realmente tem que se manter constante evolução, né? Fundamental. Evolução, né? Aliás, a palavra revolução, sabe qual é o problema dela? É o R. Se você quer fazer uma revolução, você tira o R. Exato, evolução. Pessoal, tá aí. Muito bom. O bate-papo passou rapidão, né? Foi bem rápido. Cara. Passou voando. A gente pode marcar outro dia um novo bate-papo. Acho que a galera... Se o pessoal quiser, tiver mais perguntas, sim, quiser chamar os primos, tio. Ó, galera, tá aí a oportunidade. E sem dúvidas, a gente pode, além dessa do YouTube, que nem eu falei, tá sendo uma transição pra mim, fazer algumas no YouTube, que eu comecei fazendo no Insta, né? Então o meu maior público, ele é no Insta. Então tô tentando, pelo menos pras lives, trazer aqui pro YouTube. Mas é um negócio que leva um tempinho pra eu conseguir migrar tudo e trazer a galera, né? Então eu quero marcar mais uma live com você pra gente fazer no Instagram também. Então também pegar o público que tem lá. E se a gente fizesse ao vivo, a gente sentado no mesmo lugar? Podemos marcar, a gente estamos próximo, né? Sim, uma excelente ideia. A gente pode organizar isso. Seria bacana, até pensar num novo quadro presencial, assim. Mas fica como se fosse um podcast. Assim, sim. Não precisa ter aquele... Sim, claro. Não, mas é uma ideia. Mas, legal. A gente conversa, rabisca. Sim. Sabe? E aí a gente se conhece pessoalmente. Seria incrível. Muito legal. E é bom que realmente a gente está perto, né? Ainda tudo acho que é 1 hora no máximo daqui. Eu vou até Sorocaba e viro direito. Pertinho, do lado. Sorocaba, eu tô sempre em Sorocaba. Eu trabalhei em Sorocaba, estudei em Sorocaba. Legal. Então, antes de a gente encerrar a live, eu vou pedir pro pessoal tirar um print da tela aqui,
para me marcar, a gente faz uma posezinha de uns 5 segundos, o pessoal me marcar você, a gente continuar tendo um alcance bacana desses bate-papos, tá? Então, bom, vamos lá. Tá. Agora é a hora, pessoal, tirem print aí. Aí, show. E só para lembrar, na verdade, vou estar dando um spoiler, domingo agora eu vou fazer uma live, vou chamar um pessoal para a gente tentar arrecadar o máximo de dinheiro possível para a galera do Rio Grande do Sul, porque tá triste a situação lá. É isso, Então, a gente não falou disso, mas é importante. Sim, então estou planejando essa live, na verdade já marquei para fazer domingo, inclusive eu vou falar um pouquinho das pessoas que vão estar. Galera, vai ter sorteio, ó, o Isaac depois vai falar um pouquinho aí, provavelmente vai ter sorteio sobre o Animotion, vai ter o pessoal da Buck, vai ter o pessoal da State, da Cook Studio, da Mo Studio, Gabriel Félix, pode falar. Eu faço um original em ceninha para alguém. Oi? Eu posso fazer um original de ceninha para você. Seria incrível, sortear na live. Sim, ó, tá aí. Aí o pessoal tem que colaborar. Ó, o Rinaldo já falou, vai ter o Ceninha também para sortear durante a live. Então vamos fazer uma força-tarefa aí para arrecadar o máximo de dinheiro que a gente conseguir, porque realmente a situação lá tá triste. Então o que a gente puder fazer do lado de cá para ajudar vai ser incrível, pessoal. Então domingo, já marquem aí, domingo vai começar às 11 horas da manhã. Eu pretendo colocar uma meta de dinheiro e eu vou até estar programado até às 9 da noite por enquanto. Mas caso precise estender, eu vou estender aí e vamos nessa, vai ser bem legal. Então é isso, parabéns. Opa, agradeço. O que eu posso dizer? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira. É grande coisa, mas... imagine que não, futura experiência. Sabe, é assim, é tudo aquilo que eu vivi, a minha vida. Alguém outro dia me perguntou, pô, você se dá conta que você fez história? Eu falei, eu estava trabalhando, cara. E realmente fez. E a sua história mostra nitidamente a persistência, a constância, a dedicação, quanto isso traz resultados, sabe? Então, é uma história realmente para todo mundo conhecer e se inspirar. De verdade, muito legal. Agradeço mesmo. Adorei o papo. Vou fazer de novo e um abraço para o pessoal todo.